mesmo. É diferentão mesmo, não tem... Na hora que começar, tu fala. Não... Não tem que tentar ficar enquadrado naquela caixinha ali da câmera 1, é isso? É, que aí seria melhor pro foto. Tá. Pode soltar que já era, não tem problema não. Soltei já. É. Aliás, eu tava lembrando de uma vez que a gente foi fazer um processo seletivo junto lá no centro da cidade. E aí... Tinha fazer uma entrevista, alguma coisa assim, um teste, não sei o que. Aí eu lembro que tu tava apreensivo pra caraca. Pô, meu irmão, não sei o que, porque não dei continuidade na faculdade. E aí, pô, acho que eles não vão ficar, não sei o que, papapá. Tinha que fazer uma dinâmica de grupo, não sei o que. Aí eu lembro que eu saí de lá todo garantido, né? Pô, me dei bem, a vaga é minha, tal, não sei o que. Dominei o processo seletivo, tal, tranquilão. E eu não fui chamado. E tu foi? Você lembra? É verdade. Você era pra na verdade, positivo. a gente estava sendo contratado. A gente estava participando do processo seletivo. Isso. Tá, A gente é. não foi. Não, a gente estava na posição de recrutador. Candidato. De candidato, exatamente. A gente não estava na posição de recrutador. Eu Cara, lembro, não sei se foi pra positivo, foi pra alguma parada como assim. Se fosse hoje, foi pra Multilaser. Multilaser, isso aí. Multilaser. Aliás, não tem dinheiro da Multilaser aqui não, né? Diga-se de passagem. Eu quero continuar essa história, mas antes disso, eu sou Ramon do Parque 38. E aí eu sou o Rodrigo Cachoeira, do Oratória do Zero. É isso. Meu amigo, trouxe aqui um bonezinho do Parque 38 pra você, um presente. Os nossos patrocinadores estão usando aqui, mas vou tirar pra ficar mais à vontade. Excelente. Vou deixar aqui pra quem quiser ver, quem quiser conhecer o Parque 38. Não vai ficar na imagem aqui não hoje. Tá aqui. 38 já começou com história, né, cara? Cara, começou muita com história. Muito Mas, bom. cara, assim, não foi combinado, mas eu lembro dessa história como se fosse hoje e vou te contar por quê. Exatamente, eu estava inseguro. Olha como é louco, né? Isso, eu lembro muito mais das nossas histórias como contratante. Você me lembrou agora como candidato. E aí, você me incentivou a ser muito seguro. Sim. E otimista e positivo e colocar o negócio, né, assim, não é se impor, mas é se impor também de forma positiva, mas... Ocupar o teu espaço, irmão. Ocupar o teu espaço. É isso que o candidato precisa, irmão. E propor, né, assim, dominar o ambiente, Isso o aí, assunto. isso aí. E, cara, eu acho que foi minha última entrevista de emprego. Provavelmente. E a melhor que eu fiz. E me ensinou a selecionar candidato. Boa. Eu lembro que você tava inseguro, que você falou assim, caraca, Cachoeira, pô, mas eu vou competir contigo, brother. Você tava comparando comigo na época. Aí você falou, pô, eu vou competir contigo, não sei o que, não sei o que lá, papapá. E aí eu tive uma lição naquela entrevista ali. O candidato, ele não pode estar abaixo nem acima. Ele não vai ser contratado. Se ele estiver muito abaixo, vão olhar para ele, não, próximo. Se ele estiver muito acima, não vamos ficar com ele, porque ele vai deixar a gente num momento depois. E aí, quando eu fui conversar com o pessoal do recrutamento de seleção, eu falei, pô, queria um feedback e tal, não sei o quê. Aí a menina me falou, não, pô, tu não foi contratado porque a gente queria uma pessoa que ficasse na empresa, provavelmente você ia embora depois. Aí eu, parabéns pra mim. Bacana. Não, mas é verdade, né? Sim. Tu chega lá, entrega teu melhor, não sei o quê, só que eles não queriam nem... Vamos lá, se eu botasse 3 números aqui, né? Não queria nem -1, nem 0, nem +1. Eles queriam... Aliás, não queria nem o -1 e nem o 0. Perdão, nem o 1. Eles queriam o 0, queriam o candidato do meio ali. Queria que fosse... o ideal pra vaga, né? Exatamente. Isso é importante, Aí nunca mais eu desci o pé na vaga. Eu ia ali no mais ou menos, ali respondendo só aos quesitos principais, né? As pessoas, isso, aqui, não sei o quê, nunca, ia pra cima. Garoto, né? Fazer o quê? Tinha o quê? Sei lá, 20 e poucos anos. Juvenil. Eu lembro, cara, que louco, assim, lembrar dessas coisas. Eu lembro, isso a gente conversando antes de começar a entrevista, né? E aí teve uma dinâmica, e eu lembro até hoje que tinha uma menina que uma das dinâmicas era você vender um ventilador sem hélice. O circo sem palhaço, ventilador, a caneta sem tinta, várias paradas assim. E eu lembro que ela falou assim, não, é porque o ventilador ele sai um vaporzinho frio. Não lembro não. Assim,
a simplicidade, provavelmente Sim. a falta de instrução da pessoa, Aham, que para ela fazia sentido um vapor frio. aham. Mas na nossa cabeça era óbvio que não tinha como ter um vapor frio. Ou é vapor ou é frio. É verdade, é verdade. Mas, cara, foi muito legal, assim. E aí, resgatando outras coisas que aconteceram antes, eu já perdi oportunidades também por estar acima da proposta da vaga. No momento em que eu precisava de grana, precisava trabalhar. É, e aí, eu lembro que numa empresa, uma financeira, uma empresa, um agente financeiro, eu não fui contratado. Um diretor que tinha me entrevistado falou, cara, eu acho que você tem um outro perfil, coisa e tal, a gente está com um projeto e, pô, vamos colocar esse projeto para frente quando eu for colocar, eu vou chamar você para participar desse projeto. Era um projeto era uma empresa de empréstimo e aí eles queriam criar um departamento, uma equipe para atender pessoas com poder aquisitivo maior, com mais um nível, né, de Cliente de outra instrução, um faixa. cliente mais Cliente AA. mais premium. E aí ele não queria me perder para uma função comum. E aí eu fiquei esperando. Na necessidade eu acabei ocupando uma outra vaga em outro lugar, que não era o que eu queria. Sim. E aí no dia que eu estava sendo contratado, fazendo a contratação, me ligaram para ir para essa vaga. E aí na época eu achei que seria antiético, eu não preenchi a vaga que eu estava sendo contratado, e aí perdi essa vaga. Ficou com medo de perder as duas, né? Eu também, mas acho que mais assim, eu sempre tive muito essa questão ética, A você conheceu meu pai, hombridade, de de cumprir ter- a palavra, de né, cumprir brother? a palavra, sempre foi muito forte. Eu acho que isso precisa ser um valor muito importante pra gente, tem que continuar sendo, mas faltou às vezes ali também a maturidade de tomar uma decisão mais estratégica. Tem um cara que fala sobre isso, que é o João Mena. O João Mena falou uma coisa muito importante. Simples e importante. A necessidade mata a estratégia. A necessidade mata a estratégia. Aí você estava precisando, necessidade, Sim. não deu para cumprir a estratégia até o final, já era, um abraço. Aí 30 anos se passaram, você fez um reposicionamento de mercado, saiu de um lado do balcão para ir para o outro lado do balcão, e aí veio a TIM e começou a crescer e fazer gestão e equipe, não sei o quê, papapá. Aí o Ramon começou a virar gente grande, né? Um pouquinho. Mais largo do que grande. Mas é isso, você acompanhou muito principalmente essa parte do caminho, né? Foi. Por que eu estava procurando emprego? Meu pai tinha um negócio já, Sim. mas que não tinha um resultado tão grande ainda. Eu fui para essa entrevista, fui chamado, e aí meu pai falou, cara, não vai não, fica aqui comigo, vamos trabalhar aqui que eu acho que vai ser melhor para você. Aí a gente, apesar de ser muito próximo do meu pai, a gente sempre teve muita divergência, até por os dois terem muita opinião, um temperamento muito forte. E aí, mas eu decidi por não ir e ficar. E aí fui trabalhar com ele numa lojinha de celular, numa comunidade no Rio das Pedras, né? Uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E, cara, graças ao trabalho do meu pai, e aí depois de você também ajudando, a gente saiu de uma lojinha que faturava 20 mil reais por mês, bruto, para um negócio de, na época, quase R$1 milhão de faturamento, com lojas espalhadas, lojas de uma operadora, de uma multinacional. Que não vamos falar o nome agora, por questões éticas. Espalhada pelo Rio de Janeiro inteiro. Centro da cidade, Bom Sucesso, Alcântara, do outro lado, né? Fora da região metropolitana. Duque de Caxias. Depois acabamos tendo alguns problemas, inclusive com essa multinacional,
mas que também foi um aprendizado, também foi uma experiência. O total ficou aqui com umas 7 lojas? 10? A gente chegou a ter 10 lojas. Caraca, 10 lojas. Né? Tem que ser bom, meu irmão, para administrar toda essa brincadeira aí. Não é brinquedo, não. Foi muito legal, foi uma experiência. Eu digo que eu fiz uma faculdade, um MBA na prática, com tudo que você possa imaginar, assim, da realidade mais simples de uma comunidade, que é uma realidade, é um ecossistema diferente. Sim. Para você conviver com um cenário de uma multinacional. Eu tinha contato com executivos do Brasil, da Itália, diretoria, enfim, reuniões, índices, né, de como gerir, como tocar, como funciona o dia a dia. Inclusive coisas que até hoje, umas eu entendi, no começo quando eu via, eu achava meio futilidade, depois eu entendi que algumas coisas eram importantes, como outras que eu não entendo até hoje. O quanto que esses caras faziam reunião. Que poderia ser um e-mail. Que poderia ser um áudio no WhatsApp. A ineficiência de grandes empresas, não sei se hoje ainda é assim, porque já se passaram alguns anos, as coisas mudaram muito de lá para cá. Fazer uma década daqui a pouco já. Cara. Mas a ineficiência de algumas empresas parecia às vezes um setor público, com todo respeito ao setor público que você faz parte hoje, mas o quanto faltava às vezes objetividade, sabe? A velocidade ela fica travada nisso aí, né? Mas e o network nessa época aí foi um network fenomenal. Premium, né, cara? Foi de outro planeta, né? Cresceu. Aí eu lembro do Silvio Santos, barra de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? O network vale mais do que... Muito mais. As conexões valem mais do que literalmente a grana instantânea, né, meu irmão? Sim. E uma coisa, isso veio de criança, de berço, mas tem me ajudado até hoje, o quão importante é o network, e não só as pessoas acham que network é conhecer o presidente, né, da empresa. Eu tenho contato. E não é, cara. Não é, às vezes é importante você conhecer o porteiro. Isso aí. Entendeu? Às vezes vou fazer um parênteses aqui. Era mais importante na época que eu trabalhei na GVT, eu treinava as equipes, eu dizia isso pra galera. Meu irmão, conheça o porteiro. Se o porteiro não deixar, você não vai entrar, você não vai vender naquele prédio. A tua venda passa necessariamente por você olhar pro porteiro, dar bom dia pra ele, você ter o telefone dele e de alguma forma... Se você puder, você ajuda esse cara, meu irmão. Porque ele vai abrir a porta para você. Se ele não abrir a porta, um abraço, você não entra naquele condomínio. Porque era a equipe de venda externa, né? Então o cara tinha que, para entrar num prédio, para falar com um síndico, não sei o quê. Putz, a gente tá falando de uma década para trás, né? Então a velocidade, a facilidade da comunicação não era essa que a gente tem hoje em dia. Era um pouquinho mais lento, entendeu? O WhatsApp tava começando a dar as caras e tudo mais. Então, a primeira barreira era o porteiro. Então, isso que tu falou é extremamente importante. Meu irmão, da galera do caixa abaixo, a galera que tem a caneta na mão, você precisa se conectar com todas essas pessoas, senão já era. Esquece, o teu processo em algum momento vai travar. Um dos caras que eu lembro, assim, que me ajudou muito na época nessa multinacional, era o cara do almoxerifado. Porque quando tinha lançamento de algum produto novo, algum serviço novo, o material não fica pronto todo de uma vez. Ele vai sendo distribuído aos poucos. E aí eles tinham, óbvio, preferência para as lojas próprias e depois vinham para os que eles não chamavam de franqueados, chamavam de parceiros. Parceiro, ou revenda, enfim, seja lá o que for. Na época a gente chamava de parceiro e aí tinha os canais de dealer, enfim. E aí, cara, esse cara me ajudava, porque eu falei, meu irmão, me ajuda aí, eu preciso estar com material na loja para poder positivar a venda e tudo mais. E aí ele sempre, cara, não, vou separar uma parte aqui para você, pode deixar. Às vezes, cara, não vou conseguir aí hoje, segura aí, que senão acaba. Ele, não, amor, pode deixar que o teu tá separado aqui. E assim, cara, não é dinheiro. Pode falar assim, não, então você subornava. Não, nunca tive esse hábito. Em nada na minha vida, graças a Deus. Só no relacionamento. Você ser empático com as pessoas vale muito mais do que dinheiro. Você ser, aliás, pra vida, né? Você ser empático e grato, irmão,
é a chave da vida. Vai voltar. Na minha opinião... Vai voltar, vai voltar para tua mão de alguma forma, né? Pode ter certeza absoluta. Isso aí que tu falou, engraçado, serve para qualquer lugar que você esteja, né, brother? Você pode estar na comunidade, como tu falou, no Rio das Pedras. Você pode estar no Alphaville, Barueri, São Paulo, num evento de centenas de pessoas que faturam 1 milhão. Se você não se conectar de forma genuína com toda essa galera aí, meu irmão, pode ter certeza que você está deixando dinheiro na mesa. Não é nem sobre o dinheiro, mas no final das contas, tudo isso vai te levar... Vamos falar o fruto, o resultado. Exatamente. O fruto disso tudo, ele vai ficar ruim. Poderia colher muito mais, não vai conseguir colher. Por quê? Porque de alguma forma ficou, não, minha posição, isso aqui é... E aí, assim, quando você aprende a lidar com pessoas, que é a chave do negócio, a mesma regra que serve para o porteiro, fazendo um parente, serve para o presidente. Porque é uma pessoa. Aquele cara pode ser que ele goste de futebol, ou pode ser que ele goste de basquete, pode ser que ele esteja com problema no casamento, pode ser que ele esteja buscando a Deus. Ele é uma pessoa igual a todas as outras. E aí, óbvio, como você falou, não é ser... Tem uma frase que o pessoal fala, não é ser interesseiro, é ser interessante. Você entender o que conecta você, aquela pessoa, ser intencional, aquela pessoa que é importante para você, cara, e fazer isso exatamente de uma forma genuína, acreditando realmente que, assim, para que eu tenha algum fruto, algum resultado nessa relação, eu preciso dar fruto e dar resultado nessa relação, cara, isso é muito... Eu falei isso, inclusive, para um amigo hoje. A gente aprende isso na religião, né, no reino, e aí leva isso para a vida. Para você ser servido, você tem que aprender a servir. É isso aí. Se você não entender isso, cara, isso aí. Você vai ficar dando volta... Vai ficar girando em círculos igual um maluco, e aí perde o sentido da vida, o que eu tô fazendo aqui? Começa com um monte de lerdeza, por quê? Porque a vaidade, o ego tá tão lá em cima que a pessoa não consegue dar esse passo, de verdade. Eu penso muito nisso. Cara, hoje as pessoas, né, trazendo um pouquinho pro meu nicho, né, pro meu lado, as pessoas estão com muito medo da exposição. Mas não é um medo assim, uma coisa, vamos dizer assim, que realmente vai acontecer. Elas estão simplesmente com medo. É um pensamento anterior, olha só, é um achismo do que as pessoas vão pensar dela. Ninguém pensou nada, mas a pessoa começa a se enxergar numa posição, começa a ficar com medo do que vão pensar dela sem o negócio nem acontecer. Aquilo ali trava tudo. A pessoa não se conecta. Muitas vezes, aliás, teve um mentorado meu, o Vitor, ele foi um dos melhores casos assim meus, né, de sucesso, né? Até 30 e poucos anos o cara Case. nunca tinha... Case. Agora chama Case, né? Vou atualizar aqui. Ele nunca tinha passado numa entrevista de emprego sem QI, brother. Né? Aproveitando ainda que a entrevista de emprego, né? Aí fez a mentoria comigo e tal, cara, em 30 dias, ele passou em 3 entrevistas. Cara, que maneiro. E mais 2 semanas depois ele passou na 4ª entrevista. Hoje ele trabalha exatamente onde quer. Eu tô dizendo hoje porque é hoje mesmo, porque ele ainda tá trabalhando no lugar onde ele quer. Isso foi em 2022. Eu acho, 21, 22, acho que foi 22. Enfim, e sabe como é que ele se olhava, Ramon? Ele se achava inferior. Ele não conseguia falar com o chefe. Se ele soubesse que era um cara que era o dono da caneta, que estava sentado na cadeira da presidência, ele não conseguia conversar com o cara. Ou seja, o medo que ele tinha de fazer network, o medo que ele tinha de falar com as pessoas, impediu ele, durante anos, de acessar cargos, de ter uma renda, de conhecer pessoas, de aumentar o próprio network dele, né, durante o próprio trabalho dele. Então, eu digo isso para todo mundo. Você não tem que ter medo. É uma pessoa, Ramon acabou de falar aqui, é uma pessoa como qualquer outra. Não precisa ter, não, eu sou inferior. Não existe isso. É uma pessoa como qualquer outra. Se você está passando por um tipo de problema desse, saiba, você precisa ir lá falar com essa pessoa. Mas como é que eu vou falar? Não importa como você vai falar. Você precisa primeiro quebrar esse medo de se sentir ou se achar inferior para poder dar o próximo passo. Posso te corrigir?
a forma que você vai falar importa. Não. Por isso que existe você. Lógico. Então, se você não sabe como que você vai falar com o teu chefe, você fala comigo que eu vou te ensinar a falar, né? Olha só, foi engraçado que eu tava num evento, em setembro agora, fui no evento. Aliás, vamos falar sobre o evento daqui a pouco, que é muito importante. É o lugar do network, né? Isso. O evento. E aí, eu sentei do lado de uma pessoa e eu comecei a perceber que a posição corporal, era uma mulher, a posição corporal dela era de que não queria falar comigo. Então, aquela coisa de, você tem que, olha para a pessoa que está do seu lado, não sei o que, a pessoa não fazia aquele movimento, que a pessoa no palco dizia para poder fazer, né? E tudo bem, eu fiz a leitura, né? Por isso que eu estou te falando, se você não sabe como você vai falar com a outra pessoa, eu te ensino. Eu fiz a leitura da linguagem não verbal e percebi que realmente a pessoa não estava aberta. Não estava aberta mesmo. Né? Então, tem alguns detalhes que fazem essa diferença. O livro O Corpo Fala é perfeito para você fazer essa leitura desses microgestos, faciais e corporais. Depois que a pessoa mudou o gesto, mudou a direção do corpo, mudou toda a configuração, aí sim, tudo bem? Satisfação, Rodrigo Cachoeira. Aí sim, eu tomei a liberdade de ir lá falar. Então, ou seja, o que tu falou, eu falei de uma maneira genérica, óbvio, né? Mas o que você falou é extremamente importante. É óbvio que você tem que saber a forma, o momento, a forma que você vai lá falar com a pessoa, senão você... como é que você vai? Eu vejo assim, existe hoje um modismo de gírias, que sempre existiu, né, na verdade. Mas uma coisa de tem que me aceitar do jeito que eu sou, que, cara, assim, eu acho perigosíssimo. Isso é muito importante. Às vezes, até gente que sabe falar, que tem conteúdo, que tem técnica, que tem a capacidade, perde oportunidade ou perde uma boa comunicação por esse modismo hoje de tem que me aceitar do jeito que eu sou. E às vezes a pessoa nem é desse jeito. Ela só está fazendo aquilo que alguém que ela vê fazendo e ela acha engraçado, né, divertido, sei lá, e aí a gente vai passar isso por artista ou por, enfim, ou por outras referências boas e ruins, e aí ela se prejudica em função desse modismo. Eu não sei se você enfrenta muito isso, acho que não é o teu público, acho que nem chega... Meu público tá lá atrás ainda, tá travado lá atrás. Não, então, mas eu acho que tanto quanto o cara que tem dificuldade de falar, ele precisa tanto quanto o cara que não sabe o que falar. Sem dúvida. É um egocentrismo, né? É uma espécie de egocentrismo. Exatamente. Eu vou um pouquinho mais além disso aí. Eu chamo de ismo do ego. É um tipo de egoísmo. São esses ismos do ego. O achismo, a vaidade, a soberba. Né? Isso vai fazendo uma blindagem. A pessoa fica nisso aí. Aí, duas coisas. A pessoa medrosa trava. E a pessoa que tem a soberba, ela acha que todo mundo precisa aceitar. Ela acha não, ela acredita que todo mundo tem que engolir ela goela abaixo do jeito que ela é e dane-se, entendeu? É do jeito que eu quero e acabou. E aí a gente vê uma mídia trabalhando isso também na cabeça da pessoa, né? Não, você tem que ser aceito do jeito que você é, não sei o que, papá. Eu recebo, às vezes, algum contato de uma pessoa buscando emprego, ou até que trabalha comigo. Sim. E aí, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de saber a forma correta de se comunicar. Então, assim, o cara manda mensagem e fala assim, qual é? Tem vaga de emprego aí? Cara, assim... Qual é, mané? Tem não. Vou tá tendo. Eu acho que você não precisa ser a pessoa mais culta do mundo para ocupar uma vaga, principalmente dependendo da vaga que for. E como eu tenho muita vaga de primeiro emprego ou de primeira oportunidade, né? Eu entendo que não eu não vou contratar um doutor, um pós-graduado, não é isso. Mas assim... Precisa o mínimo, né? É o mínimo, porque assim, você fala assim, mas isso não quer dizer nada. Claro que quer dizer. Porque se no primeiro contato que eu tenho com você, eu já não tenho nenhum respeito ao seu espaço, ao seu momento, ou a sua posição, e aí que não é a questão de vaidade. Sim.
Cara, a tendência daí pra frente é só pra trás. Exatamente. Se o cara que está na posição de líder, de dono, né, sei lá, CEO, ele responde à altura, né, nesse caso é a baixura dessa pessoa que tá entrando em contato assim, meu irmão, já deu errado ali, brother. Já deu errado ali. Não é que não tem que responder a pessoa, veja bem, né, mas se ele já aceita, ele que está lá na frente, assim, até de maturidade um pouquinho, Sim. ele já entende que ali não é para ele. Se ele já responde assim, tá bom, vem fazer uma entrevista daqui a pouco, gostei, vai, meu irmão, já daí para frente é só para trás, né, como tu falou. E aí hoje, qual é o meu segundo desafio? Que aí é ainda mais difícil. Você treinar uma pessoa para sair dessa zona de realidade, para ir para uma zona intermediária e ter esse nível de entendimento. Caraca, você tem que aumentar o nível de consciência dela para que ela tá fazendo isso, porque ela não sabe que tá fazendo isso, e para poder melhorar e ir pro próximo passo. E para quando ela tiver esse comportamento com ela também entender que não é um comportamento adequado. Porque vai se repetir em alguma forma, né? Aliás, em alguma vez vai repetir ela, opa, peraí, não, deixa eu apagar aqui que eu escrevi aqui. Tem uma frase que eu escutei, acho que uma empresa de treinamento que estava participando daquele Shark Tank. E o cara falou um negócio muito interessante. Ele falou, o profissional, né, o trabalhador, ele é contratado pela técnica e é demitido pelo comportamento. É isso aí. Às vezes a gente acha que é muito bom, mas não adianta ser bom mecânico. Você tem que ser bom profissional. Ser bom profissional não quer dizer que você é bom mecânico e nem bom mecânico quer dizer que você é um bom profissional. Tem uma que complementa isso aí. É o conjunto. Contrate o caráter e treine a habilidade. É isso. Acabou, meu irmão. É isso. Né? E aí a pessoa começa a ir... Enfim, mas vamos lá. Passou um dos slides aqui agora que passou, me chamou a atenção para poder falar sobre isso. Tá? Eu estava esquecendo já, mas aí me chamou a atenção aqui no meu canto na minha visão periférica que chamou, que é, esse aqui, ó, que são os 4, esse slide aqui, ele tá lá no meu Instagram, justamente para poder falar acerca da importância da imagem. E eu não estou falando só da imagem do cara ter uma imagem de ter dinheiro, ou de poder, ou de não sei o quê, ou ter uma roupa XYZ. Não Antes é de isso. mudar, qual que tá certo? Essa ou essa? Não é isso, não é isso. É porque, eu vou te explicar, né? Nesse caso aqui, imagina, eu queria vender mentoria de R$10.000 com essa cara aqui, igual o seu Creyson, com muito mais que a concorrência. É o que eu queria fazer, tá? E aí eu percebi, a partir disso aqui, que tinha algum problema e eu não conseguia entender qual era o problema. Por quê? Eu escrevia bem, eu falava bem, eu tinha a minha linguagem não verbal muito cuidada, porque o corpo fala, então você pode soltar alguma coisa, né? Então, assim como eu faço a leitura, eu me preocupo com o que meu corpo está falando. Só que a minha imagem, que também é comunicação, ela estava se comunicando com um cara que quer dica, que quer grátis, que quer seu conteúdo grátis. Tinha um ruído na comunicação. Tinha um ruído na comunicação. Qual era esse ruído na comunicação? Eu descobri. Por quê? Se a gente pensar a comunicação de uma forma global, ela tem 4 elementos. Simbólica, que é a imagem. Comunicação gestual, que é a linguagem não verbal. A comunicação verbal, né, por si só o nome já diz, e a comunicação textual. Eu chamo isso de SGVT, né? Eu trabalhei na GVT, né, fazendo marketing. É um acrônimo que fica fácil, né, de eu gravar. Então, esse SGVT, ele inclui as 4 etapas da comunicação. Qual SGVT? O SGVT é a simbólica, que é a imagem. Gestual, que é a linguagem não verbal. A verbal e a textual. SGVT. Então, SGVT é a tua imagem, os seus gestos, tua linguagem não verbal, o que você fala e o que você escreve. E olha só, o que é rede social se não isso? Os 4 campos da linguagem. E aí eu comecei a perceber como eu, falando de comunicação, estava errado. Ou seja, eu não tinha percebido que isso estava acontecendo comigo.
E aí eu fui estudando, e aí eu falei, pronto, achei o ruído. Beleza, então aí tudo começou a ficar diferente a partir daí. Óbvio, né, que é importante você estar nos lugares de mentoria, estar em grupos, eventos, para você começar a respirar essa atmosfera e ver como é que as coisas estão acontecendo. Mas enfim, eu lembro que eu saí, aqui ó, o cara quer só isso aqui, ó, dica. Ele não quer pagar para ir no evento, ele só quer a diquinha, né, de graça ali e tudo mais. Então, foi até bom tu botar aquilo ali. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, a comunicação é muito maior. Né? Eu quase não uso o oratória, né? O nome oratória. As pessoas acham que oratória é um nome velho. É uma coisa assim, retórica, oratória, Platão, Aristóteles, não sei o quê. Vai lá pra Grécia Antiga e tudo mais. Mas não é. Tá? É porque ninguém achou um nome em inglês ou um nome novo para poder botar, ok? Mas a comunicação, ela passa por esses 4 elementos. A pessoa que ela não tem consciência que esses 4 elementos estão presentes o tempo todo o tempo nela, um abraço. Ela já começou ruim. Porque, olha só, se a gente chamar isso de 100% e eu tirar uma, eu perdi 25%. Sim. Se eu não sei falar e a minha imagem tá ruim, eu só tenho a minha comunicação, sei lá, textual e a gestual. Acabou, pô. Acabou. Depois que eu descobri isso, muita coisa mudou nas minhas redes sociais, especialmente o crescimento. Cresci 7 vezes, saí de 1.000 para 7.000 seguidores, né? Tá, beleza. Tinha um pouco mais de 1.000, ok. Mas por quê? Porque a pessoa, quando vem, ela enxerga um alinhamento. Sim. Fora disso, ela enxerga o quê? O ruído. Aí é um abraço. É isso. E tá em todos os campos, né? Tá em todos os campos. Tenho certeza que você, quando foi para os eventos lá em São Paulo, tu percebeu isso. O alinhamento da galera, né? Sim. Não tinha ninguém, vamos lá, o cara falando de comida com uma, sei lá, com uma roupa inadequada, né? Com uma roupa de, sei lá, de pedreiro. Tudo bem, ninguém tava com aquele chapéuzinho, né? Gourmet, aquele chapéu. Então, o meu mercado hoje, que é a hamburgueria, é um mercado muito informal. Mas ele tem um dress code. Claro, tudo tem dress code. Ele tem uma forma de se vestir, de como se colocar. E aí é importante a gente enxergar até para entender qual é a minha estratégia. A minha estratégia é me sentir parte, é me enturmar, ou talvez nesse momento a minha estratégia seja fazer diferente. Você ser igual chama atenção e você ser diferente chama atenção. Sim. Uma vez há muitos anos atrás, quando ainda era um adolescente aprendendo o romance, alguém me falou, eu não vou lembrar quem, tem muito tempo isso, deve ter uns 5 anos já, ou mais, que eu era adolescente. Covid? Que a forma que a mulher tem de chamar a atenção de um homem, ela é variada. Tem a mulher que se arruma, que se perequeta toda, que a gente chama da perua, né? Que é mais perua. Tem aquela que é mais falante, que é mais comunicativa, e essa é a forma de ela chamar a atenção. E a calada, quietinha, mais tímida, também é uma forma de chamar a atenção. Ela está atraindo o público dela. O público dela é quem gosta de uma menina mais tímida, mais quietinha. Ela está tentando atrair os semelhantes, né? Ou às vezes não, porque às vezes o oposto se atrai. Mas assim, é o público dela. E aí, daí eu já comecei a entender essa questão de posicionamento versus público. Não sei se eu era meio maluco. Não, mas nessa época já ter essa... já fazia esse tipo de análise. Eu sempre tive uma visão voltada para negócio, né? Acho que pela influência do meu pai. Então, assim, tudo para mim eu enxergava como que as coisas funcionavam, né? Como que o mundo funciona. E aí eu uso isso até hoje. Assim, cara, onde eu quero chegar? Em que ambiente? Com que pessoas? Como que faz para chegar nessas pessoas? E isso você vai construindo. E aí o que você falou assim do SGVT, eu acho que o mais importante antes de tudo isso, que as pessoas não fazem, é uma autoanálise. Cara, eu tenho aqui o SGVT, o que eu sou bom? Eu sou bom em 3, mas eu sou ruim
sei lá, na comunicação, eu falo mal. Fica quieto. Já ajuda pra caramba. É sério. É verdade. Fica quieto, aprende a falar primeiro. Não tenta fazer o que você não sabe. Não tenta. Sabe, assim... Nesse caso é melhor você Pô, eu segurar a escrevo tua onda. muito bem, eu me porto muito bem, mas eu falo problema. E fica quieto, acontece. escreve, manda mensagem de texto. Aí acontece. Putz, eu tenho dificuldade em escrever, mas eu falo bem, acontece. Tem gente que escreve mal e fala bem. Manda áudio. Mas não é que assim se acomoda nisso. Lógico. Mas faça aquilo que você faz melhor. E procure melhorar. Entrega o teu melhor e em paralelo você vai procurando desenvolver aquela outra habilidade que você já, na tua autoanálise, já percebeu que... Não sei se cabe no que dar um nosso upgrade, papo né? aqui, mas uma coisa que eu tenho pensado muito também é nesse tema hoje de equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, com a religião, com Tá em um voga, hobby. Tá super em voga. super em voga. Você falar sobre isso aí Você hoje. acredita que existe o equilíbrio? Sim, hoje eu enxergo o que dá. A gente foi treinado para um ou para outro, né? Para um ou para outro. Ou o raciocínio antigamente era: ou você é milionário, você vai cuidar da sua família, ou você vai ser um eternamente trabalhador e não tem tempo para tua casa. E aí a gente cresceu nessa dualidade. Então, a partir de um tempo, peraí, não precisa ser assim. Dá pra gente fazer alguma coisa que encaixe ali. E aí veio o tal do home office, né? Aliás, eu descobri que é um termo, falando sobre comunicação, que não existe lá fora. É só no Brasil. Ah, é? Não existe home office, como não existe. É igual, tipo, motoboy. Não tem. Enfim, então o home office veio justamente para isso, para poder mostrar que dá para fazer isso, né, de uma forma um pouco melhor. Então, é óbvio, né, que a opinião para tudo quanto é lado, né, nesse sentido. Mas a busca do equilíbrio, vou refazer aqui um termo aqui. A própria busca do equilíbrio já é um se colocar em ordem de marcha, para você tentar isso aí. Se você está tentando aumentar o equilíbrio entre pessoal e profissional e tudo mais, já me parece, tá? É um raciocínio bem incipiente, bem raso, mas já me parece que virou uma chave. E você já entendeu que, opa, peraí. Então, Não mas posso ficar doente, workaholic, e também não posso ficar sem casa. Vou acordar qualquer hora que eu quiser, vou fazer toda hora que eu quiser. Então, mas você acredita que em todos os momentos da vida é possível o equilíbrio? Não, não, de forma alguma. Tem hora que você vai ter que cair de cabeça e uma parte vai ficar prejudicada, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu acho que essa imposição de você ter que ter um equilíbrio, você precisa equilibrar a sua vida, eu acho que é preocupante. Porque eu escuto um cara que fala o seguinte: hoje eu trabalho menos, porque eu sou melhor. Eu produzo mais em menos tempo, então eu posso trabalhar menos. Mas existia um momento em que eu não trabalhava para produzir, eu trabalhava para aprender. Então, assim, existe um momento da vida que eu acho que você está entendendo como é que funciona o jogo. Exato. E eu acho que é necessário você criar um desequilíbrio. Sim. Eu acho que o mais importante não é se você está em equilíbrio ou não. É você entender qual o efeito colateral desse desequilíbrio. Sim, de um e de outro. De um e de outro. Até você não trabalhar. Assim, cara, eu tava conversando com você sobre o ratinho, né? Isso. Que ele decidiu que ele só atende 3 ligações por dia. Aliás, achei magnífico. Vale pro WhatsApp também? Que eu sou assim, né? Quem tá falando comigo não fica estressado. Quem tá me vendo não fica estressado, não, porque é ruim de responder o WhatsApp. Principalmente se você me mandou durante as férias. Então, pode ter certeza. Pô, Cachoeiro, mas eu sou seu amigo, eu sei, mas o celular também tem que fazer um equilíbrio, né? O celular na vida da pessoa. Meu celular está descansando. Ele está Por aí. E aí, eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim. Existem momentos em que você precisa focar mais no trabalho, tem momentos que você precisa focar mais na sua vida
no seu corpo, no seu cuidado físico, né? E aí, por exemplo, eu tô na briga aí pra malhar, né? Pra cuidar desse corpinho aqui. Cara, pra eu malhar, eu vou ter dor. Sem dúvida. Será que eu com dor vou trabalhar tão bem quanto sem dor? Eu acho que não. Tem que testar. Eu tenho quase certeza que não, porque qualquer desconforto te incomoda. Mas pode ser igual que quando você malha, faz supino no início da carreira de malhação, e aí fica com aquela dor, mas é uma dor gostosa. Tu bate assim, incomoda um pouquinho, mas é bom. É o músculo te dizendo, tô vivo, hein? Aí você fala assim, cara, eu vou fazer uma dieta. Dieta incomoda, estressa. Mas e aí? Qual é o meu objetivo no momento? Qual é a minha necessidade maior no momento? Gera o desequilíbrio para poder obter o resultado. Tem que gerar desequilíbrio. E aí, um cara usou um exemplo muito interessante. Se você fica doente, existe equilíbrio? Você tem que parar e cuidar, irmão. Parou tudo. Acabou. Acabou. Você tem que parar e cuidar. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, refletido muito, assim. O que é o equilíbrio? Ele existe? Ele funciona? Quem vai dizer, né? Que é o equilíbrio? Quem vai dizer? Porque, por exemplo, para muita gente você trabalha muito. Para outros você trabalha pouco. Só porque eu tenho 2 empregos e 4 filhos, pô, tô tranquilão. Então, mas tenho certeza que tem gente que olha pra sua vida e fala assim, pô, a vida do cachoeiro é maravilhosa. Trabalha pouco. Faz nada. Faz nada. Tá sempre no Instagram, é viagem, é podcast, tá sempre gravando. Caramba, não faz nada. Exatamente. Vai ver. O que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã mesmo, hein? É isso. E assim, aí é o que eu falo assim, da questão do equilíbrio de como as coisas funcionam. Tem gente que não trabalha e não tem tempo. Tem gente que não produz e não tem tempo. Péssimo administrador. E tem gente que produz e tem tempo. Eu acho que assim é momento. Quando eu comecei com hambúrguer, eu não entendia nada de hambúrguer. Então só de comer, né? De comer eu já entendia bem. Já era expert. Com certeza levava muito mais tempo para resolver alguma coisa, para tomar uma decisão do que hoje. E futuramente a ideia é que eu leve ainda menos tempo. Exato. Errar logo. Se é para errar, vamos errar rápido. É isso. Passar pro próximo e aí vambora. Mas isso é o quê? Intensidade. Sem dúvida. Constância, intensidade. Eu não tenho muita constância nas coisas, sabe? No início, quando eu começava a ler um livro, caraca, eu parava, aí eu, não gostei, tipo, abandonei. Até é bom o livro, mas eu não tinha constância. Nas redes sociais, quando eu comecei, também não tinha, parava. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu fiz uma autoanálise e falei, cara, isso aqui é terrível. Então vamos fazer o seguinte, não vou fazer nada. Resolvido o problema. Não vou fazer nada, porque senão eu vou ficar estressado. Não, mas aí é aquela parada, entre aspas, do equilíbrio, né? Aí sim você precisa buscar um equilíbrio. Você não pode, eu vou fazer todo dia. Não, tem que fazer uma parada que seja alcançável para você, pô. É o que eu falo para os meus alunos, nos meus cursos, nos meus materiais e tudo mais. Até e-book eu tenho, sabia? Custa R$ 9,90 só, é bem baratinho. Tá lá na minha bio. Ali eu mostro uma parte que a pessoa precisa ter um equilíbrio. Ali, eu estou falando sobre equilíbrio, né? A pessoa tem um equilíbrio entre mentalidade, entre... Assim, as pessoas olham a oratória, Ramon, a comunicação oratória, elas acham que é um bicho de 7 cabeças, que é só você saber falar. Não é isso. Não é isso. É o SGVT. Tem uma série de ferramentas, né? Tem uma série de ferramentas por trás que vão te deixar um pouco melhor. Por exemplo, esse eu descobri isso na faculdade de administração, o professor Ricardo, se lembra? Um que era monocelha, assim? Elo de ligação? Um que era cafona pra caraca, elo de ligação. Não vou falar o nome dele completo, não. Esse nome dele não vai falar, não. Eu vou falar faculdade para não estragar o negócio. E aí, eu lembro que ele falava uma parada assim... o elo de ligação até me desconcentrou aqui. Mas ele falava umas coisas até maneiras até. Ele sempre conceitos de Philip Kotler e tudo mais. Pô, de entrar na loja, o cliente vai pro lado direito, não sei o que. Ele trazia bons materiais, bons livros, né? Mas ele é um cara que ele trazia pra gente ali uma caixa de ferramentas muito boa. Numa das aulas, ele falou uma parada muito interessante. Eu escrevi um livro pequeno, né? Tem 30 páginas só.
um pequeno livro digital para poder ensinar isso às pessoas. Aliás, é o post no meu Instagram que tem mais curtida do que eu tenho de seguidores. Que loucura, mas tudo bem. É o seguinte, quando você for falar em público, você tem que prestar atenção que existem 3 tipos de pessoas. Entre aspas, 3 tipos de aprendizagem. De aprendizagem. As pessoas que aprendem melhor ouvindo, as outras vendo e as outras sentindo. Olha que loucura, o negócio é mais profundo. Aí a pessoa que é um novo orador, né, um palestrante, ou então tem que apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa assim, a pessoa está com medo. Fica ansiosa, fica com medo, se treme toda. Por quê? Ela começa a achar que vão reprová-la. Primeiro erro, vão reprová-la. Você não tem que... Ninguém tem que gostar de você, filho. Você não é a sua mensagem. Esquece. Esquece tudo. Sim, isso é Lembre-se de uma coisa. Você não é a sua mensagem. Ah, não gostaram do que eu falei. Não é igual não gostaram de mim. É diferente. Não compraram o meu produto. Não gostaram do produto, não foi de mim. Problema. Exatamente, problema. Então, quando você está diante de uma plateia, não importa se são 5, 10, 15, 5 mil pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Fazer a leitura de como é que aquelas pessoas ali têm o aprendizado melhor. Como é que vai ser? Umas aprendem melhor vendo, outras ouvindo, outras sentindo. Todo mundo aprende de todas as formas, mas tem canais que são melhores. Por exemplo, como é que você vai reconhecer a pessoa que aprende melhor vendo? Que ela vai ficar assim, ó. Aliás, ela vai ficar assim, ó. Né? Totalmente conectada contigo. A pessoa que aprende melhor ouvindo, ela vai virar levemente o ouvido para você. Quando ela for conversar contigo, ela vai virar levemente o rosto para você. Ela está dizendo, ó, é por aqui, tá? Que eu aprendo melhor. E a pessoa que aprende melhor, o sinestésico, é o cara que aprende melhor sentindo, ele precisa do cheiro, da luminosidade, do ambiente e tudo mais, para poder se sentir, para poder fazer com que aquela informação vire um conhecimento dentro da cabeça dele. Ele precisa de outras coisas. Cheiro do material, do livro, exatamente. Então, quando... Você está diante de uma plateia, 90 pessoas, uma só está te olhando, caraca, não gostaram de mim. Não, é um visual e 99 sinestésicos ou auditivos. Bacana. Quando você percebe isso, acabou, pô. Você pode falar, tá todo mundo de cabeça baixa. Não tem problema nenhum, pô. As pessoas estão te dando o melhor canal dela. A diferença é que você não está entendendo você qual é a que tem essa que necessidade diferente do seu público, né? Você que não conhecia essa ferramenta. Eu escrevi um livro que custa R$ 9,90, brother. Botei isso pra vender, vende pra caramba. Todo dia sai uma vendinha dele. Né? Não dá pra pagar nada. Vou comprar. Mas paga pelo menos o anúncio. A internet. É verdade. Eu vi que tem ali o encaminhamento para o fim. Caminho para o final ali, que já deu a nossa hora. Vocês já passaram da hora e precisa vir gente aí. Não, mas bom, considerações finais, faz um CTA aí pro teu negócio, eu vou fazer um CTA pro meu negócio. Tá beleza, Cruzabeck? Que eu esqueci teu nome, irmão. Lucas, obrigado. Eu sou o Ramon, do Parque 38, o cara dos Smash. Então, se você quer acompanhar um pouco do mercado do hambúrguer, dos eventos, do network, quer saber um pouco mais do Smash, o que é o Smash, siga o cara do Smash. Se você quiser comer um excelente Smash, o melhor do Rio de Janeiro. É verdade. Segundo o Hambúrguer Perfeito, o blog mais antigo e mais respeitado do Brasil em hambúrguer. Parque 38, em Jacarepaguá. E se você quiser ver uns caras conversando sobre mercado e cozinhando alguma coisa, tem eu e meu amigo Chefe Breja, o Paulinho, num outro podcast, que é o Cozinha Pra Mim. E é isso, foi um prazer, cara, estar aqui com você. Eu acho que dava pra gravar umas 4, 5 horas. Direto. Não deu nem pra... Isso foi só a introdução, né? Antes tivesse pegado 2 períodos pra ver como é que ficava, né? É isso aí. Enfim, e se você tá com problema de comunicação, você quer se comunicar melhor, você precisa tocar a sua equipe, liderar pessoas, precisa desenvolver essa habilidade, que é a habilidade, agora chamam de habilidade milionária. Eu não gosto de ficar falando negócio de dinheiro no Instagram, óbvio, né? Mas de falar habilidade milionária. E é mesmo, porque abre as portas. Pra fazer network tem que se comunicar bem. Se você não se comunica bem, não faz network. Um abraço. A não ser que você já nasceu rei. Aí todo mundo vai querer fazer network contigo. Mas não é o nosso caso. A gente precisa dar o próximo passo. Então me procura lá no Instagram, @Rodrigo Cachoeira. Você vai ver lá o perfil, o cara vestido assim, fazendo uma cara assim, sinistra assim, enfim. Então, tem curso, tem e-book, tem material gravado no YouTube também. No meu canal no YouTube tem bastante material gravado. É literalmente um curso de oratória lá, tá?
Tem mentoria também, individual e em grupo. E também faço atendimento no seu negócio. Você está precisando treinar seus colaboradores? Eu vou até a sua empresa, independentemente de onde ela esteja no Brasil. Né? Eu vou lá até a tua empresa e a gente vai bater um papo, vou entender a necessidade deles e aí a gente vai acabar fazendo uma entrega melhor. Cara, eu assino embaixo. Se você tem alguma dificuldade com gestão de equipe, com como montar uma estratégia, um plano de cargos e salários, como motivar a sua equipe, como entender como é que funciona a sua equipe e como você quer que funcione, que é mais importante do que como ela funciona, cara, procura um homem aí. Eu não vendo nenhum curso, nenhum e-book. Por enquanto? Por enquanto, talvez mais pra frente, mas se você precisa de alguma ajuda, me procura aí, que no que eu puder ajudar, a gente monta uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa, que não é pelo dinheiro. É verdade. Se você quiser montar, você pode ajudar pessoas a montar a sua hamburgueria. Sim, sim. Isso aí, show de bola. É isso. Só os melhores. Só os melhores. Aquele abraço. Foi, Lucas. Valeu, obrigado, meu irmão.